Olá, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 maneiras erradas de usar o púlpito. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre esse assunto, sobre o que é o púlpito, sobre o que é o altar, colocamos algumas definições. Você pode acompanhar esse conteúdo com o card que vai estar aqui em cima. A primeira maneira errada de usar o púlpito é politicagem. É certo que a igreja moderna muito tem se envolvido com a política, mas nenhuma barganha, nenhum privilégio, nenhuma bandeira, por mais pura que seja, justifica a abertura do púlpito para a politicagem. Nada. Ou barganha, ou bandeira, ou privilégio, nada justifica a abertura do púlpito da igreja para a politicagem. Muitas denominações lançam seus próprios candidatos e ainda por cima forçam os seus membros a votarem nos tais. Observe que no ano eleitoral nós vamos ver sermões inteiros dedicados a pedir votos. E a grande verdade é que muitos líderes dessas denominações usam o púlpito da igreja para arrecadar votos para os seus candidatos em troca de benefícios. E ainda nós observamos que no ano eleitoral muitos profetas se levantam entregando revelações para a vitória desses candidatos. Daí nós vemos revelações, campanhas, orações em prol desses candidatos com o fim do tal profeta ou a tal igreja receber benefícios em troca da candidatura desse candidato. Se você faz parte de uma denominação cujo seu líder te impõe a votar em um candidato que ele escolhe, você pode falar para ele que existem duas leis que protegem o seu voto. Primeiro, a democracia garante que o meu voto seja de livre escolha e secreto. Isso está na Lei 9.709 de 1998, ou seja, eu posso votar em quem eu quiser. O meu voto é livre, é sigiloso e é secreto. Segundo, está proibida a propaganda eleitoral em qualquer templo religioso. A Lei 9.504 do ano de 97. É estritamente proibido campanha eleitoral para arrecadar votos em uma igreja evangélica. E a gente sabe que essa é uma realidade que acontece nas igrejas evangélicas em ano eleitoral. A gente vai ver os políticos se aproximando dos crentes, dos evangélicos, justamente para arrecadar o voto deles. E nós vemos pastores que estão entregando o seu púlpito para políticos, para arrecadar votos. Ou seja, o púlpito vira palanque. Segunda maneira errada de usar o púlpito. O púlpito tem sido usado para palestras de autoajuda ou motivacionais, ou também conhecido como o evangelho coach. Aí nós vimos 7 passos, 12 chaves, 5 pedras, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Tudo isso emociona, mas não traz regeneração e salvação alguma para o cristão. O grande problema do evangelho coach é que, além de não ser pautado na escritura sagrada, ele te faz ser independente ou autodependente, se esquecendo que a nossa dependência sempre vai ser de Deus. Nós somos dependentes dele. Não existe uma fórmula secreta ou como os sofismas faziam no passado, um plano secreto para você prosperar. Tudo que nós temos e precisamos vem de Deus, por isso que nós somos dependentes dele. Terceira maneira errada de usar o púlpito se chama barganha financeira. E aí, quando nós falamos sobre barganha financeira, logo vem na nossa mente a famosa teologia da prosperidade.
A teologia da prosperidade tem adentrado muitas igrejas e ela tem ensinado que para nós recebermos alguma bênção da parte de Deus, nós temos que sacrificar. E esse sacrifício, ele significa ofertar, significa dinheiro, significa prosperidade. Para sermos prósperos, na verdade, traduzindo, nós temos que comprar a nossa bênção, nós temos que sacrificar o máximo que pudermos. É isso o que diz a teologia da prosperidade. Nós oferecemos um objeto de troca para com Deus. Deus só vai nos abençoar se eu sacrificar a Ele. E esses pastores da prosperidade, esses que usam o púlpito para a barganha financeira, eles têm muitas estratégias para fazer lavagem cerebral nos ouvintes, usando textos distorcidos para conseguir arrecadar dinheiro. Há algum tempo atrás, isso aconteceu em uma vigília que eu estive presente lá no estado do Acre. E era aquela grande vigília com mais de 6.000 pessoas. E na metade daquela vigília, o pastor que organizou o evento, ele fez a seguinte proposta para quem estava ali. Nós vamos recolher agora as ofertas para o custeio desse grande evento, só que você não vai ofertar nenhuma nota de dinheiro. Você só vai ofertar moedas. E ele falou com todas as letras, você não vai tirar nenhuma nota de 100, nem de 50, nem de 10, nem de 5 do seu bolso, você só vai ofertar as suas moedas. E eu, a princípio, até estranhei. Em um evento como aqueles, eles só pediram moedas? Pois bem, então eu vi lençóis inteiros cheios de moeda, muita moeda mesmo. E o versículo que o suposto pastor usou para arrecadar as moedas era justamente o versículo da oferta da viúva pobre, as 2 moedinhas da viúva pobre. Depois que todo mundo ofertou, então o pastor agora fez uma outra proposta para os ouvintes. Ele disse: agora você ofertou a oferta da viúva pobre, mas agora você vai dar a sua melhor oferta. Agora você vai puxar o seu 50, o seu 100 e você vai dar a sua melhor oferta agora para Deus. Ou seja, tudo aquilo não passou de uma estratégia para arrecadar mais dinheiro ainda. Então esses homens da teologia da prosperidade, eles sabem como fazer para tirar dinheiro dos ouvintes. Quarta maneira errada de usar o púlpito: para pastorear o rebanho. Preste atenção nisso. O pastoreio de uma igreja não deve ser feito só no púlpito, mas também com a equipe de colaboradores, os obreiros, como também individualmente com os membros da igreja. Só que muitos pastores têm caído no erro de tentar resolver os problemas dos membros e da igreja no púlpito. Daí vai vir as advertências, as repreensões, as broncas, coisas que os visitantes são obrigados a ouvir. Ou seja, não se pastoreia uma igreja só no púlpito. A igreja deve ser feita com a equipe de colaboradores, como também individualmente com cada pessoa que faz parte daquele hall de membros daquela igreja. Quinta maneira errada de usar o púlpito: o púlpito não pode ser usado para show de humor ou o famoso stand-up comedy. E nós estamos vendo espetáculos humorísticos que estão tomando conta do púlpito brasileiro. Muitos pastores estão se tornando verdadeiros animadores de palcos e comediantes. O evangelho da cruz está sendo trocado por piadas, histórias engraçadas e anedotas. Nada disso pode gerar regeneração, salvação, libertação em alguém. Na verdade, isso aqui era para o bem-estar dos ouvintes, para que eles se sintam bem e possam retornar. Não há confronto com o pecado, não há confronto de realidades, e isso não pode gerar salvação. Sexta e última maneira errada de usar o púlpito:
para desabafo e indiretas. Quantos não fazem isso, meus irmãos? Quantos não usam o púlpito para desabafar? Quantos não jogam as suas frustrações no púlpito? E outra coisa, quantos mesmos não usam o púlpito para atingir alguém? Eu já vi isso várias vezes. Em uma determinada ocasião, alguém abriu um versículo na igreja e começou a ler no púlpito e disse assim: a pessoa que eu queria que ouvisse isso, infelizmente saiu. Ou seja, a intenção daquela pessoa ao usar o próprio versículo era para confrontar alguém. Isso acontece não só com membros, mas com pastores. Isso acontece constantemente. Então, o púlpito não foi feito para desabafo. O púlpito não foi feito para jogar indiretas em ninguém. Nós vamos concluir então, porque essa lista é muito grande, ela é muito extensa, mas nós concluímos que o púlpito não é lugar de desabafo, não é lugar de show de humor, não é lugar de barganhas financeiras e dentre outras coisas. O púlpito tem um único objetivo, e esse objetivo é pregar o verdadeiro evangelho de Cristo e nada mais que isso. Anunciar as boas novas de salvação para libertação dos ouvintes, para edificação dos ouvintes. Esse é o verdadeiro objetivo do púlpito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você possa compartilhar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo.